Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero dividir com vocês hoje um texto, um versículo muito importante, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe onde é que está escrito na Bíblia, qual o capítulo? A oração do Pai Nosso? Pois é. É comum esse relacionamento e cada vez mais se distanciando. Hoje as pessoas já não se pede tanto para se orar, né? Houve um tempo que as pessoas procuravam umas às outras pedindo para orar, né? Dividindo algum momento da sua vida. Não que a gente deva depender da oração dos outros, vocês oram por mim, não. Mas essa relação de oração uns com os outros tem se distanciado, né? E isso tem feito com se revelado que as pessoas estão cada vez mais independentes. Só que o Criador nos fez para ser dependente. Não dependente emocional, mas dependente no sentido de relação, de crescimento, de unidade, de servir o outro com os seus dons, né? E eu quero dizer para você, essa oração está em Mateus 6, de 9 a 13, mas eu vou ler o versículo 10, que diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E normalmente, quando a gente está passando por alguns momentos difíceis, momentos de escassez, de dor, de humilhação, de um diagnóstico contrário, desfavorável, aquilo que a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, né? E a gente até deixa o desespero, muitas vezes vem o desespero. Assim como foi com o profeta Elias, né? Quando ele foi para a caverna depois de uma batalha espiritual, mas que o Senhor deu a graça, que ele venceu, e houve uma ameaça, né, de Jezabel, dizendo que ia tirar sua vida, e ele foi para um momento de agonia, um momento de entrar numa caverna e até desejar morrer. E muitas vezes na nossa vida, né, tem situação que a gente deseja que o Senhor nos tire, que o Senhor nos leve, que o Senhor encerre a nossa vida aqui na Terra. Nós não estamos vivendo cenários favoráveis, o mundo está ruim, o mundo está perdido e cada vez vai piorar, né? Mas essa proposta de venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é uma proposta que o Senhor nos leva a refletir para onde que nós vamos nesses momentos difíceis. E quando nós lembramos que Jesus, quando ele passou aqui na terra, ele dizia, eu vou para o Pai, né? Eu vou voltar para o Pai. E Jesus, ele nos ensina que existe um lugar para a gente voltar, né? Que é para a dependência do Pai, para o reino do Pai. E quando nós, nesse momento que precisamos entender que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo e não uma oração ritual, nesse ponto aqui ele nos dá um modelo de que quando o nosso casamento está difícil, quando a saúde estamos sofrendo, né? Quando nossos relacionamentos, quando o nosso trabalho, seja qual for a notícia do dia ruim que chega para mim, para você, nosso modelo é trazer os céus para a terra, trazer o reino do céu para a terra. Nós já vivemos neste lugar, nesse reino, por ser filho. Quem é filho de Deus já pertence ao reino dos céus. Então, a proposta de Deus, a proposta de Jesus é que o reino venha, né? Que tudo se converge neste lugar, porque Jesus é o rei, né? E eu não tenho que morrer, desejar ir para o céu. O céu ele já é real para quem é filho de Deus. Já existe esse reino, nós já pertencemos a esse reino. Então, quando as coisas estiverem desalinhadas na terra, eu chamo o reino do céu e eu falo, Senhor, que o teu reino venha, que o Senhor reina na minha vida, reina no meu casamento, reina nas minhas emoções, reina nos meus sentimentos, reina nos meus relacionamentos. Então, a proposta é, venha a nós o teu reino. Não a gente querer correr dessa terra, não, nós já estamos nesse reino. Só que precisa ser alinhado, né? Como diz o louvor, céus e terra, né? Quando céus e terra se unem para adorar, o universo se une para adorar. Então, nesse momento de dor, desespero, seja o que for, nós temos que se unir. E aí a gente passamos o quê? A celebrar, a ser grato, a orar e a proclamar que o reino dos céus desce. Então, qual seja a área, se nós desejar o reino dos céus, desce nesse lugar, desce nesse momento. E o reino dos céus, que é um lugar, que é Jesus. Jesus passa a governar aquele momento. Jesus passa a liderar aquele momento. E tudo aquilo que era contrário passa a ter uma ordem, né? Passa a ter um governo, passa a ter a vitória de Cristo em nossas vidas. E que não nos deixamos ficar desesperados, mas que chamamos o reino do céu.
A proposta de Jesus, a proposta do Pai é que o reino desça. Nós desejamos viver esse plano original em que a terra será purificada e os céus vai descer e alinhar. A gente viver tudo aquilo que o Pai planejou. Então não se desespere. Chame o reino dos céus. Peça para o Senhor estar alinhando a vontade dele. Então, a vontade dele na sua saúde, a vontade dele no seu casamento, a vontade dele no seu trabalho, a vontade dele no seu dia a dia, na sociedade. Precisamos saber a vontade do alinhamento, da agenda do céu, da vontade do Pai para nossas vidas. Então, que o Rei Jesus desça, trazendo esse alinhamento de céus e terras. Amém?